Olá, pessoas! Estamos aqui para a nossa última aula de Química dessa semana. A gente acompanhou a sequência alfabética das frentes, então a gente viu primeiro A, depois B, C, D, e agora o videoaula 12, né? Videoaula 12 sobre Química E. A aula 7 da Química E. Estamos na aula 7 da Química E. A aula 7 da Química E é sobre radioatividade, então a gente vai começar a conversar sobre radioatividade nessa aula. A gente não vai terminar nessa aula. Tem mais coisa para ver, que não é o que a gente vai conversar hoje, então a gente tem algumas aulas de radioatividade pela frente. O que a gente vai ver nessa aula? O histórico rapidinho, a definição de radioatividade, os tipos de emissão radioativa e algumas equações nucleares, né? Equações de radioatividade. E aí a gente vai para exercícios, tá? A gente faz alguns exercícios no final, como a gente tem feito sempre nas aulas. O que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno que existe quando o núcleo do átomo não está estável. O núcleo, a parte central do átomo, lembra? Eletrosfera, núcleo. O núcleo é onde tinha prótons e nêutrons, tá? Onde tem prótons e nêutrons lá no meio pesado, pequeno, positivo, o núcleo do átomo. Quando o núcleo do átomo não está estável, ele começa a jogar coisas fora para se estabilizar. É mais ou menos, dá pra fazer uma analogia bem tosca com quando você come uma coisa meio estragada e aí você começa a vomitar e querer jogar coisa pra fora do corpo, né? Você vai no banheiro um monte e tal, tem a diarreia, enfim, o seu corpo tenta eliminar aquilo que tá deixando ele instável, que tá deixando ele mal. Então, o núcleo do átomo, ele tem uma espécie de, entre aspas, intoxicação alimentar, né? É claro que não tem nada a ver com intoxicação alimentar, é apenas uma analogia, mas a ideia é de que o núcleo do átomo, assim como a gente quando está meio mal, começa a jogar coisas para fora para se estabilizar. E essas coisas que ele joga para fora a gente chama de emissões radioativas. Tá? Então a radioatividade é um fenômeno do núcleo do átomo, o núcleozinho, o núcleo do átomo, lá central, onde tem prótons e nêutrons, o núcleo do átomo começa a jogar emissões para fora para se estabilizar. Essas emissões, né, que dão a definição de radioatividade. A radioatividade é a emissão dessas partículas, ou radiação, de dentro do núcleo instável, um núcleo que seja instável, que há uma instabilidade nele. Então ele joga coisas para fora para se estabilizar. Isso é radioatividade, no fim das contas. Agora, quando que na história da ciência isso começou a ser observado? O primeiro cientista que aparece nos livros didáticos para a gente estudar um pouco do histórico da radioatividade é no final do século XIX, o Henri Becquerel, francês. Ele acabou fazendo alguns estudos sobre um sal especial de urânio, um sal de urânio, o elemento químico urânio era um sal de urânio. Esse sal de urânio ele acabava emitindo uma espécie de luz que ninguém conseguia enxergar, mas que manchava papel fotográfico. O papel fotográfico é manchado quando você expõe a luz. Então esse sal, esse pozinho de urânio, não era urânio puro, era um sal de urânio. Ele acabava liberando uma espécie de luz que as pessoas não sabiam o que era, não enxergavam, ninguém conseguia enxergar essa luz estranha, essa energia que saía desse sal de urânio, mas conseguia atravessar papel, uma embalagem, conseguia impressionar uma chapa fotográfica como se fosse luz, porém ninguém conseguia enxergar. E mais ainda, acabava atravessando pequenos obstáculos, coisa que a luz não faz. Por exemplo, atravessa um pedaço de papelão, por exemplo, e por aí vai. E essa luz estranha, né, esse fenômeno de emissão de uma energia misteriosa, o Henri Becquerel que foi o primeiro a constar estudos sobre. Tinha um laboratório que fazia experimentos em relação a esse tipo de emissão misteriosa. Com o passar do tempo, algumas pessoas que trabalharam nesse entorno lá da França, que são pessoas bem famosas na ciência, que é o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, dois franceses. Eles eram professor e aluno na universidade lá de Sorbonne, acabaram virando esposos, né? Casaram, e aí eles trabalharam juntos com radioatividade, nesse início da radioatividade, né? A Marie, o Pierre e o Henri Becquerel, os três acabaram ganhando, no começo do século XX, um prêmio Nobel de Física pelo estudo da radioatividade, né? Esse pioneirismo no estudo da radioatividade. O que eles fizeram, esse casal, de interessante? Eles acabaram descobrindo a existência de dois elementos químicos que eram muito mais radioativos que o urânio, que eram dos estudos do Becquerel. E esses dois elementos químicos, um deles é o polônio e o outro é o rádio. O polônio só é polônio em homenagem ao país do qual veio Marie Curie, que ela era polonesa, foi estudar na França, e aí em homenagem a ela deram o nome do elemento polônio de polônio. Então, o polônio e o rádio foram descobertos por esse casal, e aí esses três, né, o Henri, o Pierre e a Marie, acabaram ganhando um prêmio Nobel lá no começo do século XX, um prêmio Nobel de Física. O Pierre Curie ele acabou morrendo, atropelado, dizem as histórias, né, por uma carroça atropelou ele morreu.
Então, a Marie Curie continuou os estudos com radioatividade e ela acabou ganhando um prêmio Nobel, alguns anos depois, um segundo prêmio Nobel. Ela ganhou um segundo prêmio Nobel, agora não de física, um prêmio Nobel de química, pela descoberta do polônio e do rádio. Então, é uma mulher foda, né, que acabou ganhando 2 prêmios Nobel ali num espaço de menos de 20, 30 anos. E, inclusive, a filha desse casal, a Irene, ela, na década de 30, acabou ganhando um outro prêmio Nobel pelos estudos que ela continuou com radioatividade e física nuclear. Então é uma família cheia de prêmio Nobel, né? Bem interessante a história deles, bem interessante a história da Marie Curie. Então tem livros, tem vídeos no YouTube. Se você for uma pessoa curiosa em relação ao assunto, eu dou o maior apoio. Vai lá, dá uma olhada em vários vídeos, artigos que existem em relação à história dela. Uma história bem interessante dessa família, né? Curie, de modo geral. Então, com esses estudos iniciais de radioatividade, acabaram descobrindo que as três principais emissões radioativas que existiam eram emissões chamadas emissão alfa, emissão beta e emissão gama. A gente vai estudar daqui a pouco o que é cada uma delas. Mas antes da gente entender o que são essas partículas ou esse tipo de energia, essas emissões que saem do núcleo, a gente precisa dar uma olhada no que faz o núcleo ficar instável. Porque a definição de radioatividade é de que vai acabar tendo uma emissão de alguma coisa de dentro do núcleo para se estabilizar. Mas por que ele não está estável? O núcleo é feito de quê? O núcleo é feito de prótons e o núcleo é feito de nêutrons. Prótons e nêutrons, certo? E a quantidade de prótons e nêutrons ela é igual. Por exemplo, tem 5 prótons, tem que ter 5 nêutrons. Tem 7 prótons, tem que ter 7 nêutrons. Ou tem que ter um a menos, um a mais. Como é que é essa quantidade de prótons e nêutrons dentro de um átomo, né? Dentro do núcleo do átomo? Então, existem... não sei se vocês lembram, a gente acabou estudando isóbaros, isótonos, isótopos. Os isótopos são tipos de átomo diferentes para o mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um isótopo de massa 1, ele tem um isótopo de massa 2, ele tem um isótopo de massa 3. E o que diferencia um isótopo do outro, do hidrogênio, por exemplo, pensando que o hidrogênio tem um próton, e é isso que faz ele ser o hidrogênio, né? Ele tem número atômico igual a 1. Se ele tiver massa 1, ele é um hidrogênio de massa 1. Se tiver 2, ele é um hidrogênio de massa 2. Se tiver 3 de massa, é hidrogênio de massa 3. Mas todos eles são hidrogênios porque tem um próton. E aí, se eles têm um próton de massa, lembra como é que faz o cálculo da massa? Isso é lá, nossa, das primeiras aulas da Química A. A gente está na Química A agora, né? Mas é das primeiras aulas da Química A. Lá nas primeiras aulas da Química A, a gente viu que a massa de um átomo ela era composta da soma dos prótons e dos nêutrons. Prótons mais nêutrons, né? Lembra? A igual a Z mais N. A gente fazia essa conta. Então, assim, pega o hidrogênio, por exemplo. Se o número de prótons é igual para esses 3 hidrogênios, o que faz a massa deles serem diferentes? O número de nêutrons que eles têm. Então, cada tipo de isótopo diferente só vai ser diferente um do outro. Esses 3 isótopos do hidrogênio, por exemplo, vão diferir entre eles pela quantidade de nêutrons que eles têm. Então, às vezes uma quantidade de nêutrons dá certo para aquele núcleo, uma outra quantidade de nêutrons não dá certo. Se pegar, por exemplo, o carbono. O carbono tem isótopo de massa 12, isótopo de massa 13, isótopo de massa 14. O isótopo de massa 12 é o que a gente encontra por aí, 90 e tantos % de todo o carbono do universo é de massa 12, porque ele é estável, ele é não radioativo. Já o isótopo do carbono de massa 14, ele é bastante radioativo, ele é utilizado, que a gente vai ver, em datação geológica para fósseis, né, para saber a idade de fósseis, de tanto que ele é radioativo e tem toda uma lógica por trás desse cálculo de idade dos fósseis através da emissão radioativa do carbono 14. Então, tem carbono radioativo e tem carbono que não é radioativo. Tem hidrogênio que é radioativo, tem hidrogênio que não é radioativo. O que faz um átomo ser radioativo, então? A quantidade de prótons e nêutrons, quando ela dá um número bacana energeticamente ali, né? Esse número não tem como fazer um cálculo pra gente, a gente tem que só observar tabelas, a gente vai ver um gráfico daqui a pouco em relação a isso, mas não dá pra fazer a conta para saber exatamente quantos nêutrons precisa. Mas alguns valores de nêutrons dão certo, outros valores de nêutron para um certo elemento químico não dão certo. Então, por exemplo, o hidrogênio, quando ele não tem nêutron nenhum, tipo, hidrogênio de massa 1, ele dá super certo. Quando ele tem 2 nêutrons, por exemplo, ele dá mega errado, o núcleo fica super instável. O carbono, quando ele tem 6 nêutrons, que é o carbono 12, ele tá de boa. Quando o carbono tem 8 nêutrons, que é o carbono 14, aí não, ele fica radioativo. Então a quantidade de nêutrons, essa proporção entre nêutrons e prótons é o que vai fazer um elemento químico ser radioativo ou não. Tá? Então tem um gráfico que está aparecendo, esse gráfico é um gráfico de número atômico por número de nêutrons. Então, tem uma certa quantidade para cada elemento químico, uma certa quantidade em que existe uma faixa de estabilidade, uma faixa em que aquele elemento químico tem uma certa quantidade de prótons e dá susse para ele vai ficar tranquilo. Agora, tem uma outra quantidade de prótons que é ou maior do que essa faixa ou menor do que essa faixa, valores maiores ou menores do que esse de estabilidade, tipo nêutrons a menos ou nêutrons a mais, que ele vai cair numa faixa de instabilidade, ele vai acabar sendo radioativo. Tá? E aí, tem exercício que a gente vai dar uma olhadinha rápida sobre isso. Também tem um exercício, se não me engano, é o 7.3 da apostila, a gente vai ver no decorrer do vídeo, né?
Então a gente tem esse fenômeno da radioatividade sendo essa emissão de partículas ou de energia de dentro do núcleo. Por quê? Porque o número de prótons e nêutrons não rolou, não deu boa, não tá estável. Okay? Então esse é um bom resumo teórico de radioatividade. Radioatividade é o fenômeno em que a emissão de partículas ou de energia eletromagnética, depende. Existem emissões radioativas que são feitas de partículas, como a partícula alfa, a partícula beta. Existem emissões que saem do núcleo que são feitas puramente de energia, de ondas eletromagnéticas, como é o caso do raio-x, como é o caso do raio gama. Então, tem dois tipos de radioatividade que saem do núcleo. A radioatividade feita de partículas, né, de matéria, e a radioatividade feita de ondas. Então, as duas são tipos diferentes de radioatividade, porém são radioatividade as duas. Por quê? Porque são emissões que saem do núcleo porque ele está instável, porque a quantidade de prótons e nêutrons não está bacana, ok? Esse é o resumo da ópera. Se você sacou esse resumo, já está bom, teoricamente, para o começo da gente, tá? Aí, beleza. Existem... quais são os principais tipos de partículas que existem, radioativas, e que a gente vai estudar? Né? Nos exercícios, a gente vai se deparar com eles, com esses tipos de partícula em exercícios. Eu trouxe uns cardzinhos que eu escrevi aqui. Vamos começar por esse tipo de partícula aqui, chamada partícula alfa. Partícula alfa. A partícula alfa, ela é o quê? A partícula alfa, ela é um pedaço de matéria que sai de dentro do núcleo, que é ejetado por conta da radioatividade, né, pela sua instabilidade, e ele é feito do quê? Né? Lembrando que a gente estudou o que até agora? A gente estudou prótons, nêutrons e elétrons. Esses três tipos de partículas subatômicas. Partículas que são menores que o próprio átomo, ok? Então, a partícula alfa, ela é feita de quê? Pensando assim, ela é feita de prótons? Ela é feita de elétrons? Ela é feita de nêutrons? Do que é feita a partícula alfa? A partícula alfa é a mais pesada, é a maior que a gente vai estudar, das três que a gente vai estudar. A partícula alfa, ela tem, lembram dessas notações? O númerozinho aqui embaixo é o número atômico, que é o número de prótons. O número que vem aqui em cima é o número de massa. Então a partícula alfa, ela tem massa 4 e ela tem 2 prótons. Então lembra do que é feita essa massa aqui de cima? É a soma de prótons, que aqui são 2, com número de nêutrons, que nesse caso também dá 2, né? 2 mais 2, 4. Então a gente tem 2 prótons mais 2 nêutrons, que não está aparecendo aqui, mas tem, para dar 4 de massa. Então do que é feita a partícula alfa? 2 prótons e 2 nêutrons. É disso que ela é feita. É coisa pra caramba? É bem pesada? Porque as outras emissões são muito menores que isso. Então essa aqui é a partícula mais pesada que vai sair do átomo nessa aula pra gente, né? Que a gente está estudando. Então, a partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Isso parece com o quê? Tem muito exercício que faz essa comparação que eu vou fazer agora. Existe um elemento químico que tem 2 prótons e normalmente tem 4 de massa, que é o isótopo mais estável dele, tem 4 de massa. Então ele parece muito com a partícula alfa, que tem 2 prótons e 4 de massa. Que elemento químico é esse? É o hélio, o primeiro gás nobre lá em cima na tabela periódica à direita, tá? O primeiro lá em cima à direita. O hélio, ele tem 2 prótons e o isótopo mais comum do hélio, ele tem 4 de massa. Então a partícula alfa parece bastante o elemento hélio, um átomo de elemento hélio. Qual que é a diferença entre os dois? É que o hélio é feito de prótons, nêutrons e elétrons também. Tem os elétrons da eletrosfera do hélio. Aqui não, a partícula alfa é como se fosse só o núcleo do átomo de hélio. É muito parecido com o núcleo do átomo de hélio. Então, muitos exercícios fazem essa comparação. Comparar a partícula alfa com o núcleo do átomo de hélio. Por quê? Porque o núcleo de átomo de hélio é 2 prótons com 2 nêutrons. Então, dá na mesma da partícula alfa, ok? Uma coisa, a partícula alfa, ela tem carga elétrica? Ela tem massa. A gente está vendo que ela tem massa, mas ela tem carga elétrica? Ela tem tipo, carga positiva, carga negativa? Ela tem carga neutra? Tipo de carga elétrica ela tem. A partícula alfa, como ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons, o nêutron não tem carga resultante. O próton tem. O próton tem carga positiva. Então, a partícula alfa ela é uma partícula radioativa, que é ejetada, né, do núcleo atômico, e ela tem carga positiva. Okay? Se você colocar ela numa fileirinha que tem um campo elétrico, ela vai rumar para a chapa que é negativa, né, porque opostos se atraem. Então, tem exercícios em que a gente vai ver isso. Você coloca uma partícula alfa, joga uma partícula alfa lá com polônio, por exemplo, vai jogar uma partícula alfa. A partícula alfa vai chegar lá perto de uma chapa que tenha de um lado uma chapa positiva, de um lado uma chapa negativa. A partícula alfa vai ser atraída pela chapa negativa. Por quê? Porque opostos se atraem da física, né? Eletrostaticamente. Então a partícula alfa sendo positiva, ela vai ser atraída pela parte negativa, tá? Então, a partícula alfa, 2 e 4, ok? Como é que ela se comporta quando ela é ejetada de um átomo? A gente vai ver agora como é que a gente escreve ela sendo ejetada de um elemento químico. Eu coloquei uma equação radioativa aqui, está aqui. A gente tem inicialmente plutônio. O plutônio aqui, nesse caso, ele tem qual número atômico? 94. Ele tem qual massa? 240. Tá? Então, plutônio de número atômico 94 e massa 240, ele vai jogar para fora, ele não está bem, ele está instável, o núcleo dele vai jogar para fora uma partícula alfa. Jogou para fora uma partícula alfa. O que acontece com esse elemento químico, com esse plutônio, depois de jogar uma partícula alfa fora? Bem, vai sair a partícula alfa, né? Tá aqui, a flechinha indica que saiu.
né? Saiu. Isso aqui aconteceu uma reação nuclear. Então, uma reação radioativa, né? Aqui o plutônio vai perder lá 2 prótons e 2 nêutrons, então vai perder 2 de número atômico e 4 de massa. E o que, que sobra dele? Olha aqui para o plutônio. Se ele perder 2 de número atômico, né? Perder esses 2 de número atômico porque perdeu uma partícula alfa, quanto de número atômico ele fica? 92, porque ele perde 94 menos 2, né? Fica 92. Quanto de massa ele vai ficar se ele perder uma partícula alfa? Lembrando que a partícula alfa rouba 4 de massa dele, né? Se ele tem 240, vai ficar 236. Então, o que, que vai ter de resultado? Isso aqui. O plutônio perdeu uma partícula alfa e com isso ele perdeu 2 de número atômico, ó, ficou 92 em vez de 94. Perdeu 4 de massa, ficou 236 em vez de 240. Então, se você perceber, existe nessas equações radioativas uma leizinha matemática que é a seguinte. Se você pegar aqui, do lado esquerdo da flecha, todos os valores de número atômico, vai dar um número, um valor, né? Todos os que tem, só tem esse, 94. Pega todos que tem aqui, ó, desse lado direito da flecha, 2 e 92. Junta eles, tem que dar quanto? O mesmo desse lado, 94. Então existe uma regra que é a seguinte, pô, se você tem 94 de número atômico aqui, vai ter que ter 94 somando tudo do outro lado. Então a soma dos números atômicos à esquerda e à direita numa equação radioativa tem que dar sempre a mesma coisa. O mesmo vale para a massa, ó, 240 é a massa desse lado, e daquele, 4 mais 236, 240. Então tanto a massa quanto o número atômico tem que estar igual, de um lado e do outro, de uma equação radioativa, beleza? Agora a gente vai ver o outro tipo de partícula. A partícula beta. Partícula beta. O que é a partícula beta? A partícula beta, ela tem esse jeito bem estranho aqui. Ela não tem massa. Não tem massa. Ela não tem massa. Então, se ela for eliminada, ela não vai mudar nada a massa do elemento químico. A partícula alfa mudava, né? Ela mudava 4. A beta não vai mudar nada. O que ela muda? Aqui embaixo, ó, ela tem um número atômico negativo, -1. O que isso quer dizer? Fisicamente, isso não quer dizer nada. Tá? Não tem nenhum significado físico isso. Tem um significado matemático na hora da equação. Por quê? Porque quando um átomo, você não, mas quando um átomo libera uma partícula beta, ele cria um próton a mais. Estranho, né? Quando ele elimina uma partícula beta, ele cria um próton a mais. É isso que acontece. A massa dele não vai mudar, mas ele cria um próton a mais. Eu já te explico como isso funciona, mas acredite em mim, é isso que acontece. Então, se você pega aqui uma equação como essa, bismuto. O bismuto, ele vai eliminar uma partícula beta, vai jogar fora ela, foi embora. O número atômico dele, que era 83, quando ele elimina uma partícula beta, ele vai aumentar 1 de valor. Vai ficar, em vez de 83, vai ficar 84. Então ele virou aqui o polônio, virou um outro elemento químico, né? Porque mudou o número atômico. Então, 83, tchan, virou 84. E a massa não vai alterar, ó, 210 é isso? 210 daquele lado. Quando você, um elemento químico, um átomo, acaba jogando para fora uma partícula beta, ele não mexe na massa, mas ele ganha um próton. Como é possível ganhar um próton se ele não mexe na massa? É estranho isso. Então, já voltamos para cá. Vou te explicar num outro cardzinho o que é a partícula beta. A partícula beta. A emissão beta. O que é essa partícula beta que é emitida do núcleo? Para você entender isso, eu vou ter que explicar o que é um nêutron. Lembra do nêutron? Um daqueles 3 tipos de partícula fundamental da matéria que a gente viu até agora? O nêutron, por dentro dele, pensando, olha que loucura, a gente está pensando dentro do nêutron. Do que o nêutron é feito? O nêutron, ele é a união, olha que loucura, de um próton junto com um elétron. Um próton mais um elétron. Lembra, o próton está lá dentro do núcleo, o elétron está fora da eletrosfera. Mas o nêutron é feito de um próton e um elétron juntos. Para dar a liga nesses dois, para fazer tipo a cola deles, para juntá-los e deixar esse nêutron estável, a gente tem ainda um outro tipo de partícula ali dentro, que é a chamada antineutrino. Então o nêutron ele é a junção de quê? Um próton, um elétron e um antineutrino. É isso que o nêutron é. Lá dentro do núcleo atômico existem os nêutrons, e o nêutron é feito dessas 3 coisas. Um próton junto com o elétron e um antineutrino. Uma loucura, né? Então o que acontece na partícula beta? Por que eu estou falando do nêutron agora? Porque lembra que a proporção de prótons e nêutrons é o que dá a instabilidade no átomo? Então, às vezes, para um átomo ficar mais estável, ele precisa acabar com uma quantidade de nêutrons que ele tenha mais. Então, ele tem que eliminar uma certa quantidade de nêutrons. Para isso, existe essa ação da natureza, que é quebrar nêutrons. Como o nêutron é feito de várias pecinhas, esses são quebrados, e quando esse nêutron é quebrado, o que acontece? Esse próton ele é muito pesado para sair de dentro do nêutron. Ele é muito pesado para sair fora do núcleo, para ser emitido. Ele não vai ser emitido. Então, esse nêutron vai ser quebrado, mas o próton continua lá dentro do núcleo, tá? Ele vai continuar lá. Esse antineutrino é muito pequeno e ele vai acabar ficando grudado naquela estrutura do núcleo ali. O elétron, por sua vez, ele vai acabar indo embora. Então, quando o nêutron quebra, né, se desintegra, quando ele decai radioativamente, que a gente fala, o que acontece? Libera um próton, né, que continua ali dentro do núcleo, o antineutrino também continua ali, e o elétron que é jogado, o elétron vai embora. Tchau. Esse elétron que foi embora para onde? Foi embora do átomo e pode atingir a sua cara, a parede, ele vai ser jogado para fora. Ele virou uma emissão radioativa. Então esse elétron aqui, ó, ele é o que a gente chama de partícula beta. A partícula beta é o quê?
olha só a definição dela. A partícula beta é o elétron que está sendo jogado para fora de um núcleo quando um nêutron quebra. Quando o nêutron quebrou, o elétron que estava dentro dele vai embora. Esse elétron que foi embora é a partícula beta. Tá? Lembra que prótons e nêutrons, eles têm uma massa equivalente, né? Uma massa que dá para considerar, e o elétron tem uma massa que é quase 2.000 vezes menor do que essas. Então, quando a gente fala aqui, que a partícula beta ela tem uma massa zero, é porque comparativamente com um próton, por exemplo, a massa dela é tipo 2.000 vezes menor. Então, não é que não tem massa. Tem massa, porque é feita de matéria, mas a massa é tão pequena que a gente nem conta. Então essa partícula beta aqui, na verdade, é o quê? É o elétron sendo ejetado do núcleo. Isso que é partícula beta, ok? Então, vamos ver se faz sentido o que aconteceu aqui nessa equação. Ó, o bismuto, de número atômico 83, ele quebrou um nêutron dele, tá? Quando ele quebra um nêutron, ele forma o quê? Um próton. O elétron vai embora, na forma de partícula beta, que é isso aqui. E o antineutrino, a gente não vai estudar o que acontece com ele, deixa quieto o antineutrino. Pensa só no próton e no elétron, tá? O próton fica e o elétron vai embora. Ok? Quando o nêutron aqui dentro, um desses nêutrons quebra, o próton fica e o elétron vai embora. Então o elétron foi embora, ok? Não mexeu na massa, né? Porque o elétron não vai ter muita influência na massa. E o número atômico, que é o número de prótons, não vai aumentar uma unidade. Porque, olha, se você quebrou um nêutron, né, que não fazia parte da conta do número atômico, e você criou um próton quando quebrou esse nêutron, o próton é o que a gente conta para fazer o valor do número atômico. Então, esse número atômico aqui embaixo, que tinha 83 prótons, vai aumentar 1. Por quê? Porque você quebrou um nêutron e, por consequência, aumentou um próton. Então, 83 virou o quê? 84. Quando isso acontece, você aumenta 1 no número atômico. Tá? Então, esse nêutron foi quebrado, criou um próton e aumentou 1 de número atômico. Essa é a história da partícula beta. É a mais complicadinha que tem, na verdade. Agora, a radiação gama, tá? Eu não chamei de partícula gama, porque ela é feita apenas de energia eletromagnética, tipo luz, por exemplo, tipo raio-x, tipo onda de rádio. A radiação é a onda, tá? É onda eletromagnética e tal, se propaga no vácuo e tudo mais, não é feita de matéria, tá? Então, essa emissão radioativa chamada gama, esses raios gama, eles são raios extremamente energéticos, são bem perigosos. Eles não têm massa, não têm número atômico, né? Porque eles são puramente ondas eletromagnéticas. Quando eles vão embora normalmente junto com alguma partícula, eles não vão sozinhos. Só quis exemplificar isso nessa equação. Veja só essa equação aqui. Césio, número atômico 55, 137 de massa. Ele vai acabar liberando aqui uma partícula beta, né? Quebrou um nêutron dele, tá? Partícula beta. Formou o bário lá 56, 137, junto dessa partícula beta foi embora aqui radiação eletromagnética do tipo gama. Foi embora a radiação gama. Essa radiação gama, ela é energia, né? Ela não é feita de matéria, então ela vai passar pelas coisas e tal, vai atingir células, vai atingir a parede, vai atingir objetos, assim como essas outras partículas. E aí a gente entra no seguinte, a radiação gama, ela não muda aqui, ó. Tipo, a gente podia tirar ela e não ia mudar nada os valores aqui, né, de massa e de número atômico. Então, não vai aparecer para você uma equação para você fazer lá, descubra o que acontece quando você emite uma radiação gama, porque vai ficar igual. Se fosse 55, 137 e você tivesse perdido só aqui radiação gama, ia continuar 55, 137, que a radiação gama não muda nem a massa, nem o número atômico, tá? Então, beleza, a gente tem alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama, ok? A gente precisa comparar nessas radiações, né, desses tipos de emissão, alfa, beta e gama, para a gente finalizar a aula, a gente precisa compará-los em relação a uma coisa, que é a capacidade de penetrar obstáculos, né, de passar por entre as coisas, passar por uma parede, passar por uma folha de papel, passar pela sua roupa, né, porque essas emissões radioativas, elas são perigosas. As pessoas não sabiam no começo do seu estudo, mas elas são altamente carcinogênicas, né, elas causam câncer, causam leucemia. Inclusive a Marie Curie morreu de leucemia, a filha dela acabou tendo câncer, a família inteira dela, exceto o marido, que foi atropelado por uma carroça, acabou adoecendo de câncer, leucemia, porque o estudo da radioatividade, estar perto de elementos radioativos e ser bombardeado por essas emissões, acaba influenciando lá a divisão celular, isso faz crescer um tumor ou acabar dando leucemia, enfim, algum tipo de câncer na pessoa. Então, é importante saber, né, o que eu posso colocar na minha frente para barrar esse tipo de radiação. Né? Quais dessas radiações, alfa, beta e gama, qual delas que penetra mais o ambiente, né, que penetra obstáculos, qual é mais difícil de barrar. Né? Mesmo porque tem muita gente que trabalha com raio-x. Trabalha com raio-x é emissão radioativa. O raio-x também é um tipo de emissão radioativa. Então, o raio-x, para você trabalhar, a pessoa vai tirar uma placa lá de raio-x do dente, por exemplo, um dentista. A pessoa vai lá, é bombardeada por raio-x, sai na placa fotográfica lá e tal. Mas a pessoa que é o técnico que trabalha naquele lugar, ele vai estar exposto àquilo o dia inteiro, todo dia, porque ele trabalha direto. Então, se ele não tiver uma proteção,
né? Se ele não tiver como se proteger desse raio-x, ele vai ficar doente rapidinho. Então é bom para você preparar um laboratório de raio-x, saber que tipo de parede você coloca, como é que você tem um protocolo de segurança para os seus funcionários, né? Senão eles vão acabar ficando doentes rapidinho. Então, qual que é a lógica dessa capacidade de penetração das partículas alfa, beta e gama? Qual delas penetra mais rápido nos ambientes, se propaga mais rápido e penetra um maior tipo de obstáculos? A radiação gama é aquela que consegue penetrar o maior número de obstáculos e é a mais difícil de barrar. Para você barrar uma radiação gama, dessa que não tem nem massa, nem número atômico, que é feita apenas de energia eletromagnética, de ondas, né? Essa radiação é barrada com uma parede grossa de chumbo. Então, a parede grossa de chumbo é o que normalmente as pessoas colocam em locais em que querem se proteger desse tipo de radiação. Então, a parede de chumbo grossa de alguns centímetros. Caso você queira apenas colocar, sei lá, um tijolo, não vai se proteger muito, entende? Então você tem que ter ali uma camada de chumbo para se proteger dessa radiação gama. Para você barrar a emissão do tipo partícula beta, que é aquele elétron que é ejetado, né, quando o nêutron quebra, a partícula beta, com uma folha de alumínio você já consegue barrar ela. Uma folha de alumínio, assim, não precisa nem ser muito grossa, mas uma folha de alumínio você consegue barrar já a radiação beta. E a radiação gama, o tipo de partícula gama, a radiação alfa, né? A radiação alfa, que é aquela primeira que a gente viu, pesadona, 2 e 4, ela é mais fácil de barrar. Você barra ela com uma folha de papel. Então, a radiação alfa ela é a que menos atravessa os ambientes. Né? A que mais atravessa é a radiação do tipo gama. Okay? Então, em ordem crescente de capacidade de penetração, né? Você tem alfa, depois beta, depois gama. Tá? Alfa, beta e gama são, em ordem, as que vão aumentando sua capacidade de penetração. E aí uma outra coisa, a capacidade de ionização. Lembra o que é íon? Íon é aquele tipo de partícula que tem carga elétrica, ou positiva ou negativa. Tá? E aí, essa emissão radioativa, ela consegue ionizar alguma coisa? Tipo, arrancar elétrons de alguma coisa e deixá-la na forma de íon? Sim, consegue. Só que para isso ela precisa ter massa. Precisa bater, como se fosse ter aqui um átomo, tá, uma molécula, e vai vir uma radiação... uma emissão radioativa, pau, e vai arrancar um elétron dali, formando um íon. Então, que tipo dessas três radiações que tem a maior capacidade de formar íons? A maior capacidade de ionização? A partícula alfa, porque ela é mais pesada. Depois, quem tem um pouquinho menos de capacidade de ionização? A partícula beta. Ela ioniza menos quando ela passa nos ambientes. E aí a radiação gama é que tem a menor capacidade de formar íon, de arrancar elétron dos materiais, porque ela nem é feita de matéria, né? Então, pessoas, a gente viu aqui, de modo geral, um pouco da parte histórica, da definição teórica, dessa relação prótons e nêutrons, e agora dos tipos alfa, beta e gama de emissão radioativa. O que a gente faz na sequência? Exercícios, beleza? Bora lá. Bem, vamos resolver aqui alguns exercícios dessa aula de radioatividade para a gente finalizar as aulas dessa semana. Bem, eu quero começar pelo exercício 7.3, que é do Enem. Tem um texto e um gráfico. Mais texto, e aí você tem que responder no final lá as alternativas. Vamos ler rapidinho. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, N, em função da quantidade de prótons, para os núcleos estáveis conhecidos. Bem, está ali, né, o gráfico de Z por N. Aqueles quadradinhos lá, como o próprio gráfico diz, são núcleos estáveis. Então, você consegue, através do gráfico, dar uma olhadinha ali nesses núcleos, quantos prótons e quantos nêutrons eles têm, né? Para cada elemento químico. Lembrando que cada elemento químico ele corresponde a um valor de Z. Então, Z é igual a 1 é hidrogênio, Z é igual a 2 é hélio, Z é igual a 3 é lítio, Z é igual a 4 é berílio e por aí vai. Até o Z igual a 118 lá, que é o ganesson, o último, né? Na tabela. Bem, beleza. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. Átomos que só se diferem pelo número de nêutrons, né, os isótopos. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio, ou seja, aqueles marcados por quadradinhos ali no gráfico, são quadradinhos? São quadradinhos. Marcados por quadradinhos no gráfico, eles possuem o quê? Entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons, entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons, entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons, ou entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons. Bem, a gente vai ter que dar uma olhada no gráfico, O que você faz? Rapidinho aqui. No gráfico, que você tem lá na 7.3, você vai buscar aqui Z igual a 50, vai subir nessa linha e vai analisar aqui.
essa faixa que tem no gráfico, essa faixa de núcleos estáveis, e vai perceber aqui quais são os valores de nêutrons para os núcleos estáveis do átomo de número atômico 50, que é o antimônio. E os valores que você consegue ali aproximadamente, pela minha visão aqui, é 72 em cima e 62 embaixo. Então é tipo mais ou menos ali de 62 a 72. Sendo o valor de Z igual a 50, esses valores aqui estão entre 12 e 22 a mais que o número de prótons, né? Só que ali nas respostas ele deve ter visto com outros olhos, porque eu consegui 62 e 72. Você deve olhar para esse negócio e achar outros valores, né? Porque é meio aproximado ali, né? Meio no olhômetro. Mas acaba tendo a resposta ali letra D, né? Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons para o antimônio estar nessa faixa aqui de estabilidade, ok? Então fica a resposta letra D. 7.4, mudando a página, que é da Federal, hein? Enem Federal, tá bacana. Federal do Paraná. 7.4. Uma substância radioativa emite partícula alfa, beta e raios gama. Alfa, beta e gama são separados por um campo elétrico, conforme a figura. Substância radioativa ali, recipiente de chumbo, aí aquelas 3 linhas pontilhadas em verde, A, B e C, são os trajetos que os feixes, né, de alfa, beta e gama fizeram. A gente só não sabe qual que é alfa, qual que é beta e qual que é gama. Bem, aí ele pede para você identificar qual é qual, né? Olha, nesses feixes a gente tem possibilidades da partícula alfa, partícula beta e a radiação gama. Dessas daqui, lembra que a que tem carga positiva é a alfa? A beta é um elétron que sai da degradação de um nêutron, então ela é negativa, né? Menos um, aqui é mais um. No caso aqui, na verdade não é mais um, né? É mais dois, tem 2 prótons. Mas enfim, a carga é positiva, aqui a carga é negativa. Carga negativa para beta, positiva para alfa, e a onda, né, eletromagnética gama, ela não tem carga, né? Ela é neutra. Então, observando isso nessas trajetórias, veja só. A gente sabe que a única que não vai ser afetada aqui por um campo elétrico, né? Placa positiva, placa negativa, a única que não foi afetada só pode ser a radiação gama, porque é a única neutra, né, dessas 3. Agora, qual é aquela que vai ser puxada aqui para a placa negativa? Vai ser aquela que tiver uma carga positiva, né? Porque opostos se atraem. Então, a A aqui é a partícula alfa. Enquanto aquela que foi atraída aqui para a placa positiva é a negativa, né? Que no caso é a partícula beta, que é aquele elétron que sai do núcleo lá, quando você quebra um nêutron. Enfim, a gente tem aqui então qual a resposta? A é alfa, B é gama e C é beta. Resposta letra E. Aqui em cima tinha sido a resposta letra D, agora a resposta letra E, ok? Por que deu tamanhos diferentes aqui? Essa demorou para encostar na placa e essa encostou na placa rapidinha. Porque qual que é a relação de massas que a gente tem entre a alfa e a beta? A beta é um elétron, ela é bem levinha, bem leve. A alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, então ela é bem mais pesada que essa daqui. Então ela vai ser muito mais difícil, ela tem muito mais inércia, né? Ela vai ser muito mais difícil de fazer essa curva aqui. Enquanto a curva da beta, como ela é bem levinha, ela é feita mais rápido. Então por isso que essa trajetória aqui ela encontra a placa mais cedo, porque ela foi facilmente atraída, enquanto essa que é mais pesada demorou para chegar na placa, porque a partícula alfa ela é mais pesada do que a beta, ok? Exercício agora 7.6. 7.6, vamos ler. Também da Federal do Paraná, só que esse é bem antigão, né? Esse é anterior a 2005, quando a prova ficou em múltipla escolha. Esse aqui ainda era somatório. Então vamos dar uma olhadinha lá, 7.6, o FPR. Das radiações emitidas por substâncias radioativas chamadas alfa, beta e gama, pode-se afirmar que, número 1, alfa e gama são corpusculares. Número 2, beta e gama são eletromagnéticas. Número 4, alfa e beta são corpusculares e gama é eletromagnética. Alfa e beta são eletromagnéticas e gama é corpuscular. Alfa e gama são eletromagnéticas. Como é que é essa separação? Dessas radiações, lembra que as feitas de matéria são a alfa, que são 2 prótons, 2 nêutrons. Feita de matéria também é o beta, porque é um elétron, né? Essas aqui, elas são feitas de matéria. Então é o que o exercício chamou de corpuscular. Corpuscular. O que quer dizer corpuscular? Quer dizer que é um corpo, né? Um corpo feito de matéria. Então essas duas aqui são corpusculares e a radiação eletromagnética, que no caso a gama, ela é a radiação eletromagnética, né?
Ela não é feita de matéria. Então a gente fica com qual resposta? Resposta número 4 apenas. Alfa e beta são corpusculares, enquanto gama é eletromagnética. Então ficamos com a resposta aqui única certa, 4. Beleza? Bem, 7.8. 7.8 lá embaixo, na mesma página, página 21, da Unesp, São Paulo. Está escrito assim: quando um átomo do isótopo 228 do tório libera uma partícula alfa, transforma-se em um átomo de rádio, de acordo com a equação a seguir. Então ele te deu aquela equação que eu apenas escrevi novamente ali na folha, né? Você tem tório com número atômico X e massa 228. Você tem o rádio com número atômico 88 e massa Y. Você tem uma partícula alfa. Bacana, agora vamos lá. Os valores de x e y são quais? A gente tem que achar esses valores de x e de y. Primeiro, qual que é o número atômico e a massa da partícula alfa? Número atômico dela, 2, massa 4. Só para a gente poder equacionar isso, tá? Por quê? Porque que a gente faz matematicamente numa equação radioativa como essa, né, de radioatividade? A gente iguala aqui a soma do número atômico à esquerda com a soma do número atômico à direita. Isso quer dizer que x tem que ser igual a quê? A junção desses dois, ó, 88 com 2, que é 90. Então a gente acha que x tem que valer 90. Já tem só a resposta letra A, né? Mas vamos só achar ali em cima como é que funciona. A mesma coisa vale para a massa. Ó. A massa à esquerda, todas as massas à esquerda, tem que dar a mesma coisa de todas as massas à direita, né? Então a soma das massas à direita tem que dar a soma das massas à esquerda. Reagente, a soma das massas, tem que dar a mesma soma das massas dos produtos, né? Então, 228 do lado esquerdo tem que ser igual a soma de y mais 4. Então, isolando aqui o y, você passa o 4 subtraindo lá, fica 224, né? Então achamos x igual a 90 e y igual a 224. Isso nos dá a resposta, a letra A. Ok? Vamos fazer o exercício 7.11. 7.11. O 7.11 está em outra página, né? Então vamos mudar de página. É lá da Unifesp. Deixa eu dobrar aqui. Quase um origami, né? Uma aula de origami. Pronto. 7.11 tem o seguinte texto: o isótopo 131 do iodo, número atômico 53, é usado no diagnóstico de disfunções da tireoide, assim como no tratamento de tumores dessa glândula. Por emissão de radiações beta e gama, esse isótopo se transforma em um outro elemento químico, E. Qual deve ser a notação desse elemento? Então, o iodo, 131 de massa e 53 de número atômico, ele vai emitir beta e gama. E aí a gente tem que marcar uma das alternativas que dizem respeito ao que ele vira, né? O que ele vai virar? Ó, o iodo, quando ele libera ali beta e gama, ele tendo 53 de número atômico e 131 de massa, eu lendo esse enunciado, pessoas, eu acho assim, a pessoa não especificou quantas beta e quantas gama ele vai liberar, tá? Mas pelas alternativas, a gente percebe que... Bom, vamos pensar assim. A partícula beta, o que ela faz quando ela é emitida? Ela mantém a mesma massa, lembra? Ela não muda a massa, então a massa vai continuar sendo 131. E o que ela faz com o número atômico? Ela tem o número atômico menos 1, né? Justamente porque daí, quando ela é liberada, esse valor 53 vira um 54. Tá? O 53 vai virar um 54 quando for liberada essa partícula beta. E a radiação gama, lembra que ela é 0 e 0? Ela não faz nada. Então, isso aqui a gente nem vai se preocupar para a equação, tá? A gente vai se preocupar só com a beta que é liberada. Então, a cada beta que for liberada, o que acontece? A massa continua 131. Então, o iodo, liberando partículas beta, continuará tendo massa 131, né? Porque os nêutrons estão se quebrando para formar prótons. Então, a massa continua a mesma no fim das contas. Por isso que as betas estão sendo liberadas. O 53 pode virar o 54. Se ele liberar duas partículas beta, vira 55. Três partículas beta, vira 56. Cada partícula beta que é liberada, ele vai aumentando 1 no número atômico, tá? Então, tem uma resposta assim, tipo isso, ou isso aqui, 55, ou 56. Uma dessas
Tem, né? Que é a resposta ali, letra E. Que é essa aqui, ó. Ele liberou apenas uma partícula beta, tá? Então a gente fica ali com a resposta letra E. Beleza? Para esse exercício. Então, pessoas, deu nosso tempo aqui, né? A partir de agora, tentem resolver, como eu sempre falo em todas as aulas, os exercícios dessa aula. São exercícios bem interessantes. Repare que tem bastante coisa da Federal aí no meio, tá? Bem importante esse assunto. Então, bons estudos, boa semana para vocês. Nos vemos semana que vem. Valeu!